celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador, verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, e remido em tua luz, possa andar, ora em Jesus. Seja ao Pai eterno Deus, e ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar em ti dar. Infinito é seu amor, cantem todos seu louvor. Uma boa noite a todos. É com alegria que os vejo aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. E vejo aqui a presença de cada um com muita satisfação. Então, Dona Maria Ros, muito obrigado, né? Aí o Jacó também, um abraço da senhora, muito obrigado aí pelo desejo de abençoado dia do pastor, né? Hoje, de fato, é o dia do pastor celebrado, então, pela Igreja Luterana, né? E por outros cristãos aí que celebram essa data. Então, muito obrigado, o carinho de todos vocês aí. Também satisfação aí, o Marco Antônio Bush, grande Marco, né? Que bênção, né? Você aqui também, né? Forte abraço. É maravilhoso estarmos juntos. Dona Marli Vastman também aí, de Cruzeiro do Sul, né? Um abraço também para o esposo. É bom estarmos juntos aí. Dona Lidia Schmidt também, Deus guarde e abençoe a senhora e os seus queridos. Maria Odete Kirst, olha só, estivemos juntos ontem no estudo presencial no grupo americano. Hoje estamos aí no momento do estudo online, né? Claudir e a Mari Extra, queridos, né? Deus guarde e abençoe vocês. Forte abraço também para vocês. E a filha, né? Deus te abençoe, filha, né? Então, muito bem-vinda também a Luíse, Esther Hartmann, Dona Esther Tomé Loureiro também, né? Bom estarmos juntos. Né, a Márcia Daman também, Deus guarde e abençoe, né? Muito bem-vinda, satisfação também aí a presença, né? Dona Clarice Fak fez a primeira saudação aí da noite, então ela estava aí, né? À espera do momento do estudo, e agora estamos aí, então, reunidos, e isso é muito bom. Dona Hildegard Martins também, né, Dona Hildegard? Um abraço aí para o João. Ontem também tivemos um estudo muito especial ali, né? Ela esteve junto também aí no grupo universitário, na casa do Rude da Ruth. Dulce Cavalheiro, um abraço para a senhora, um abraço para o Pedro. Deus guarde e abençoe vocês aí. Na graça, na bênção de Deus estamos juntos. Aos demais também que se unem a nós nesse momento, sintam-se saudados, é uma satisfação vossa presença. Um friozinho, nós curtindo todos um friozinho, mas Deus também aqui nos aquecendo, né? Pela sua santa palavra, então, nesta noite, então, para mais um momento, então, de estudo bíblico. Um abraço a todos também. Eu lembro sempre o seguinte, que o Face é bastante seletivo, né? E nem sempre aparecem todas as saudações aqui para mim, né? Então, o seu Egon Cell, né? Um grande abraço, né? Isso aí. Deus abençoe todos os pastores aí. Que possam servirem sempre ao bom pastor Jesus. Lembrando que são estrelas nas mãos, então, de Jesus. Nadir, Cisca de Carli, também um abraço para a senhora, Deus guarde e abençoe. A dona Lourdes Wildner, aí também a sua mãe, né, que está aí também sempre junto, um abraço para ela, o seu Ayrton, né, o esposo. A Célia Becker também, bem-vinda, dona Célia Becker, Deus guarde e abençoe também. A Claidete, né, Claidete do bairro Larias,
Um abraço também para o esposo. Nesse momento, nós queremos falar com Deus, então, em oração. Iniciamos invocando a presença de Deus e falando com Ele em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nesse momento nos reunimos para mais um estudo bíblico. E juntos aqui, em primeiro lugar, te rendemos graças. Te rendemos graças, pois Tu és um Deus todo-poderoso. Um Deus que cuida de nós em todas as necessidades, se importa conosco. Um Deus que muito nos ama. Um Deus que sempre age em nós pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia e nos fortalece assim, na certeza do Teu amor, do Teu cuidado, das Tuas palavras e promessas. Nós te louvamos também pelo dia que Tu nos concedeste, pela força, o ânimo, coragem, proteção, e também por podermos estar aqui agora. Então, nosso muito obrigado, ó querido Deus. Nesse momento também te pedimos perdão pelos pecados. Aumentes a nossa fé. Colocamos diante de Ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos. Colocamos tudo diante de Ti. Também queremos Te pedir, age em nós pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Santa Palavra, que nós possamos crescer naquilo que Tu esperas de nós, nos frutos de gratidão, louvor e serviço a Ti, na percepção também da importância do culto a Ti. Nós Te louvamos por isso. Nesse momento, Senhor, nós oramos também e pedimos pelas pessoas que sofrem de uma ou de outra maneira. Não as desampares. Em nome de Jesus, nós oramos e nas Tuas mãos nós estamos. Amém. Também, nesse momento, quero saudar, então, também a Rose, né? A Rosemary Foltz, né? Muito bem-vinda também. Deus abençoe ricamente sempre, né? Em todos os dias, em todos os momentos. E agora nós vamos cantar mais um hino, então o hino de número 90 do Inário, Louvai ao Senhor. Muito bem, estamos aí então para mais um estudo bíblico, estudando então o livro que é Publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ano então de 2026,
com o tema geral do ano, agradecidos, compartilhamos Cristo. Então esse é o tema geral então deste ano. E o estudo desta noite, então, é o estudo 4. Então, na página 28 do livrinho, quem tem o livro e quiser acompanhar, fique à vontade. E o tema é: sou grato, porque no culto Cristo serve e fortalece o seu povo. Sim, sou grato. Sou grato, eu lembro a série de estudos que já tivemos, né? O primeiro, porque fui alcançado pela missão de Deus. Sou grato por uma fé que vai além das aparências. Sou grato pela paz de ter um Deus que é por mim. E hoje, então, sou grato porque no culto Cristo serve e fortalece o seu povo. No culto, Deus serve e fortalece o seu povo. Esse é o tema do estudo dessa noite, né? E a introdução do nosso estudo conta então aqui uma história, aliás, nos instiga a refletir e acompanhar, né? Então vamos lá. Repare no ritmo da respiração. Inspiramos e expiramos. Então, ao inspirar, então o oxigênio entra e sustenta o corpo. Ao expirar, eliminamos o dióxido de carbono. É um ciclo indispensável, então, para a nossa vida. Então, ninguém vive apenas inspirando, nem apenas expirando. Vida é esse movimento contínuo de receber e entregar, encher e esvaziar. E assim nós vamos seguindo. Vamos seguindo, então, a nossa vida. A igreja também, ela é mantida viva por um ritmo espiritual. Então, a primeira comunidade cristã, ela recebia de Deus por meio da palavra e dos sacramentos, como quem inspira, e respondia com oração, comunhão, generosidade, serviço, então, e louvor, como quem expira. Era alimentada pela graça e por isso transbordava em amor. Sustentada pelo Senhor, se entregava ao próximo. Então, esse estudo nasce de uma confissão simples: eu sou grato. Então, gratidão cristã não é um otimismo vazio, nem um sentimento que aparece do nada. Ela brota quando reconhecemos que no culto não somos nós os anfitriões, mas Cristo, porque Ele vem então ao nosso encontro, nos reúne, nos fala, nos consola, nos absolve, nos alimenta e aí Ele nos envia. Então, no culto, Jesus serve o seu povo e servimos por Ele, aprendemos também a servir. Então, servidos por Ele, nós aprendemos então a servir. E aí já percebemos a importância dele na nossa vida, né? Inspiramos quando somos servidos por Deus. Ouvimos a palavra, recebemos o perdão, somos sustentados pela oração comunitária, né? E participamos da ceia, né? Onde Cristo se entrega a nós com o corpo e o sangue. Então, expiramos quando essa graça vira vida. Compartilhamos o que temos, cuidamos uns dos outros, acolhemos, testemunhamos, louvamos, não para ganhar mérito, mas porque fomos alcançados, então, por misericórdia. Quando uma congregação só recebe e não reparte, torna-se passiva e estagnada. Quando só reparte, mas não se alimenta da palavra dos sacramentos, logo se esgota. Porém, onde há esse fluxo, inspirar e expirar no espírito, há vida, alegria e crescimento. Quanto conteúdo, que riqueza aqui nos foi trazida então nesse momento. E como esse ritmo então aparece em Atos capítulo 2? Atos capítulo 2, convido você então a pegar a sua Bíblia, a abrir agora então em Atos então capítulo 2, o versículo 42 ao versículo de número 47. Atos 2, 42 a 47, que nesse momento então leio diante de vocês. E temos uma pergunta: como esse ritmo aparece em Atos 2?
E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, esse é o texto que acabei de ler. Então, compreenda o texto. Então, após o Pentecostes, o Cristo ressuscitado derrama o Espírito Santo e capacita os discípulos a proclamarem as grandezas de Deus. Então, o Espírito sopra vida sobre a igreja e, por meio dela, sopra vida para o mundo. Em Atos 2, 42 e 47, vemos esse movimento. A comunidade é nutrida pela palavra e pela mesa do Senhor e manifesta a fé em oração, comunhão, serviço e louvor. É aquilo que foi dito, então, na parte introdutória, então, do nosso estudo, que poderíamos dizer, conclusiva, é o que nos acompanha e aponta, né, para a grande mensagem do culto, então, dessa noite. Aliás, do estudo desta noite, né, a grande mensagem do estudo dessa noite. Né, a importância do culto na vida, então, do cristão, da nossa vida. O versículo 42 tem uma palavra, então, em destaque aqui, pelo autor do estudo. Ele aponta, então, a palavra perseveravam, usando, então, a NAA, ou seja, eles continuavam firmes, eles persistiam. Então, isso indica dedicação constante. Então, o Espírito atua por meio da palavra. Então, por isso, a Escritura é o fundamento e fonte da vida da igreja. Então, o Espírito procede do Pai e do Filho e conduz o povo, então, a Cristo. Então, muito importante a gente não esquecer que o Espírito age como? Pelo batismo, que é um só para toda a vida, age em nós pela palavra, e age em nós, então, pela Santa Ceia. É assim que nós somos firmados em Cristo. Nós recebemos a fé em Cristo e assim nós somos edificados espiritualmente em Cristo Jesus. E isso é a coisa mais importante, entre outras coisas que o Espírito então vai trazendo para nós, vai nos suprindo para que a gente possa então seguir melhor então a nossa vida. O outro versículo então aqui, aliás, no mesmo versículo diz assim: eles perseveravam, eles seguiam firme no quê? Na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos cristãos. Não eram quaisquer ensinamentos ou quaisquer palavras, mas seguindo os ensinamentos dos apóstolos, ou seja, as revelações que Deus trouxe, especialmente por intermédio, então, dos apóstolos. É o ensino anunciando Jesus crucificado e ressuscitado. No culto seguimos o mesmo caminho. As leituras do Antigo e do Novo Testamento nos conduzem à mesma fonte, Jesus Cristo. O Antigo Testamento apontando para o Cristo que haveria de vir, o Novo Testamento para o Cristo que veio e que vai voltar. Então, eles permaneciam firmes, ou seja, eles se dedicavam na palavra, no estudo da palavra. E assim eles ficavam firmes também nos ensinamentos, na doutrina, eles tinham tranquilidade com a doutrina, com os ensinamentos. Porque se a pessoa ela não se fortalece pela palavra, não é fortalecida pela palavra, então ela tende a não ficar firme também nos ensinamentos, na doutrina. Então facilmente ela pode se perder, abandonar ou deixar das verdades e acabar seguindo outras verdades que o mundo oferece. Diz outras verdades entre aspas, né? Porque Jesus é a única verdade que dá então a vida eterna. O versículo 42 também aponta uma outra palavra importante, vivendo em amor cristão, né? Ou
em comunhão, como diz o texto aqui. Aqui inclui o compartilhar, então, de bens como expressão concreta de unidade. Então, a oferta é voluntária e visa suprir as necessidades. Então, quando nós ofertamos na igreja, nós honramos a Deus e servimos e contribuímos para a honra e glória de Deus. E aí depois também a igreja vai usar disso para o auxílio ao próximo, para o socorro a necessitados, para ajudar pessoas em situações especiais. Isso faz parte, então, da vida. Mas embora que aqui a gente possa pensar que num outro aspecto importante, né? A questão da comunhão, o estar junto é importante. Por exemplo, nós nos unimos aqui, né, de diversos locais. Estamos longe fisicamente, mas juntos aí por essa forma de comunicação. Então, pela internet. Então, existe uma comunhão aqui? Existe uma comunhão aqui, sim. Mas com certeza é muito bom também, ora, recebermos um abraço, né? Podermos dar um abraço em alguém, né? O pastor abraçar, né, as pessoas, vocês abraçarem o pastor uns aos outros, e tendo momentos conjuntos em comunhão com Deus diante do altar e uns com os outros, né, diante do altar, e vivendo momentos especiais dentro da igreja. Isso é muito importante, né? Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que dificilmente alguém não vai gostar, né, da comunhão, do estar junto com os irmãos e as irmãs, né, e usufruir, né, da presença e hora do abraço, né, um do outro. Que a gente precisa disso. São necessidades que nós temos, né, como seres humanos também. Agora eu destaco outra palavra, né, a questão o partir do pão. O partir do pão, aqui o versículo 42 fala, né? O partindo o pão juntos. Então, essa expressão usada por Lucas para a ceia do Senhor. É Cristo entregando-se a nós sob o pão e o vinho. Esse é o ensinamento aqui. Palavra e sacramento caminham juntos. Então, o mesmo Senhor fala nas Escrituras, o mesmo que fala nas Escrituras se dá à mesa. Então, como no caminho de Emaús, Lucas 24, 13 a 35. Assim, o culto não é só lembrar Jesus, mas recebê-lo como verdadeiro anfitrião. Então, Jesus, ele vem e se dá ao seu povo com seu corpo e sangue. E é por isso que Jesus diz que a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo. Então, a Santa Ceia não é um memorial. A Santa Ceia, em primeiro lugar, é o corpo e o sangue de Jesus. Sim, mas como é que é? O pão não deixa de ser o pão, o vinho não deixa de ser o vinho, mas de forma invisível e real, mediante a palavra, recebemos o corpo e o sangue de Jesus na Santa Ceia. Em segundo lugar, é para a memória da obra de Cristo, ou seja, quando a gente vai à Santa Ceia, a gente lembra, reflete sobre a obra de Cristo em nosso favor. Então, em segundo lugar, a Santa Ceia é para a memória da obra de Cristo. Nós refletimos, puxa, Jesus deixou o céu, a glória do céu, e veio aqui, nasceu pobre e humilde na estrebaria de Belém, né? Depois padeceu, sofreu e morreu, né? E ressuscitou para nos trazer, então, a salvação. Então, esse é um momento, então, de comunhão íntima e profunda com Deus. Então, em segundo lugar, sim, é para memória, é o corpo e sangue. Segundo, é para memória. Terceiro lugar, é para testemunho também da fé. Então, por isso, nós cristãos luteranos participamos apenas na Igreja Luterana da Santa Ceia, porque existem diferenças entre doutrina e prática a respeito do mesmo. Certo? Então, é muito importante também a questão do testemunho da fé. E quando eu vou na Santa Ceia, eu também testemunho aos outros que eu creio em Cristo, né? Que vem ali, que está com os braços abertos me esperando, querendo me abraçar, querendo me fortalecer na certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, do seu amor, do seu cuidado em todos os dias, em todos os momentos. Então a Santa Ceia é parte da vida do povo de Deus. Olhem quanta coisa legal a gente ouviu até agora aí, né? Que a gente precisa lembrar, que a gente não pode esquecer. Então a importância da palavra, né? O dedicar-se à leitura, ao estudo da palavra. Então que bom que você está aqui. Mas a gente tem outros momentos que a gente oportuniza também, né? Tem os departamentos, né? Crianças, os jovens, as senhoras, os leigos,
Nós temos os grupos também de estudo, dos bairros, né? Enfim, ou afinidade. Nós temos várias oportunidades. Também tem as devoções, o Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, ou seja, muitas oportunidades, além dos cultos, que são o ponto culminante da vida do povo de Deus. Temos esses outros momentos todos da nossa vida. Então, você dedicar então à palavra, porque é ali que o Espírito age, nos edificando, nos firmando nas doutrinas, na fé, também dando a nós aquilo que a gente precisa, os frutos que a gente precisa para viver, ser feliz. Lembram, né? Os frutos do Espírito Santo em Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, humildade, fidelidade, domínio próprio, entre força, coragem, sabedoria, enfim. E assim vamos sendo então edificados espiritualmente. E outro aspecto, então, a comunhão uns com os outros. Lembremos, ela é importante, né? E outro ponto, o partir do pão, a Santa Ceia, é indispensável na nossa vida. E o autor do estudo levanta então a palavra seguinte, também a questão das orações, fazendo orações. São orações comunitárias na liturgia, incluindo o Pai Nosso, salmos, são hinos que são muitas orações cantadas, intercessões, clamores, como Maranata, né? O Vem Senhor Jesus, né? Ou seja, são diversas orações que nós temos e que fazem parte da nossa vida como povo de Deus. E elas expressam o quê? A nossa dependência de Deus em meio às tentações e esperam o retorno de Cristo. Talvez em muitos momentos a gente já tenha pensado, dito assim, puxa, vem Senhor Jesus, né? Ou poderíamos usar a expressão Maranata, né? Ou vem Senhor Jesus, puxa, há muitos desafios, há dias difíceis, há muitos problemas, há muitas situações, mas enfim, as orações, né, ora também onde agradecemos, não vamos esquecer, né? A gente primeiro precisa sempre orar com o coração agradecido, né? Então primeiro os agradecimentos, né? Depois os pedidos espirituais, depois os outros pedidos sempre diante de Deus, mas oramos juntos, ou seja, oramos juntos, repetindo a mesma oração, ou o pastor dirige a oração, ora, depende do momento, o irmão, a irmã dirige um momento de oração, e nós juntos, né, vamos orando, colocando, né, em Cristo, então a nossa gratidão, as nossas ansiedades, nossas preocupações sempre diante de Deus, e Deus vai cuidando de nós, ou seja, Ele está nos servindo. E as orações, sabemos que Ele escuta todas por Jesus. Ora Ele diz sim, ora Ele diz não, ou Ele diz espera. Nós não queremos impor a nossa vontade para Deus, mandar em Deus. Quem somos nós para isso? Exigir de Deus? Não. Mas nós vamos orar, como Ele nos ensina, na sua santa palavra, certo de que Ele nos ouve. Ora Ele pode dizer sim, ora Ele pode dizer não, ou Ele pode dizer espera também para nós. Repito aqui nesse momento também, agora aqui no versículo 43, temos mais uma expressão, prodígios e sinais. Milagres que acompanham a presença de Jesus e testificam que Deus está agindo, por isso há temor, reverência e alegria, não pânico. Quantos milagres Deus já fez, quantas pessoas em nosso meio Ele já curou, né, da sua enfermidade, ou quando Ele não curou, Ele deu força para carregar a cruz, ou tem dado, ou quantos, quando Ele quis, Ele já levou para o céu, já estão na festa eterna lá no céu, e nós louvamos a Deus por isso. Ou seja, isso continua sendo uma realidade em nosso meio, não da forma, ora, talvez como alguns imaginam ou gostariam, mas Ele continua operando grandes milagres, fazendo grandes sinais entre nós, muitos prodígios em nosso meio. Por isso nós o reconhecemos, nós vivemos o seu amor, o seu cuidado, por isso nós nos alegramos,
Por isso nós não nos desesperamos também diante das situações adversas da vida. Eu cito aqui também agora o versículo 44, 45. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Aqui, ou seja, tudo em comum, um retrato antecipado do céu. Reconhecendo que tudo vem do Senhor, primeiro artigo do Credo Apostólico. Os cristãos administram e partilham seus bens para que ninguém passe necessidade. Ou seja, tudo que Deus nos deu, nós queremos usar em primeiro lugar para a honra e glória do nosso Deus. Primeiro lugar, para a honra e glória do nosso Deus. Segundo lugar, para o nosso bem e o bem dos nossos queridos. Terceiro lugar, também para auxílio, socorro a necessitados. E então que Deus continue nos ajudando para que nós possamos ser sempre solidários com relação às pessoas, sermos instrumentos do abraço de Deus em Jesus, da ajuda, do amparo, do socorro. E é claro que Deus pode todas as coisas, mas ser um instrumento de Deus na sua obra também sempre será uma bênção e motivo de gratidão, então, ao nosso Deus. Leio aqui o versículo 46, também diz assim: todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Então, no templo, referência ao templo de Jerusalém, ainda existe, Ele foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Aí nós estamos falando da história do templo, então, de Jerusalém. Mas o templo, a igreja de Deus, ela continua sendo muito importante e especial para o povo de Deus. Ah, não, eu sou o templo do Espírito Santo, então eu não preciso da igreja, não preciso ir na igreja. O construir igreja não é uma invenção humana. O próprio Deus se alegra com isso, espera isso. Podemos pensar lá o templo no Antigo Testamento, quando foi construído, o grande templo do povo de Deus. Quando, inclusive, Davi fala com Deus e diz assim: puxa, Deus, como diz, nós temos casas, nós temos tudo, então não existe um templo para Deus. Ele queria construir um templo para Deus, casa para Deus. Só que Deus disse: não, um descendente teu vai fazer. Salomão, então, construiu um templo maravilhoso. Um templo que honrou e adorou a Deus com a edificação, com a construção. Então o templo é parte da vida do povo de Deus. E é importante, é um espaço consagrado e dedicado a Deus, onde Deus, de forma especial, nos serve pela sua palavra e os santos sacramentos. Então o templo é uma referência. Como é bom chegar na igreja e dizer: puxa, eu estou na casa de Deus, eu estou na igreja de Deus, o espaço consagrado especialmente a Ele, e estar continuamente ali. Ali diz que o povo praticamente vivia no templo, mas o que é que Deus espera de nós? Se a gente lembrar os mandamentos, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou. Então, pelo menos, Ele quer que a gente santifique o descanso, que o descanso seja santificado. Isso acontece pelo ouvir e estudar da palavra. Então, uma vez por semana na igreja, Deus espera. Ah, mas não tem que ser todo dia, ou 3 vezes por semana? Não, é uma vez por semana. Mas vai fazer mal se for mais? Não, não vai fazer mal. Mas lembre que nós servimos a Deus na igreja, mas também servimos a Deus na família e servimos a Deus na sociedade, no mundo que vivemos. Ou seja, tem muitas coisas que são conciliadas. Então a gente não serve a Deus só quando eu estou no culto, mas eu sirvo a Deus na família, no dia a dia. Eu sirvo a Deus lá no trabalho, aonde você estiver. Então nós servimos a Deus continuamente. Claro, de forma especial, o culto é rendido a Deus na igreja, no templo. Ele continua sendo uma referência importante. Partiam o pão, então também pode referir-se a refeições comunitárias, nas quais a ceia era celebrada. Então, com o tempo, algumas refeições perderam foco, gerando abusos, divisões,
Nós temos texto de Judas 12, 1 Coríntios 11. Então isso nos lembra que a comunhão não é qualquer encontro social. Ela é formada e guardada por Cristo e pela sua palavra. É assim. Então é comunhão a partir de Cristo, né? Que acontece com o povo de Deus diante da palavra e dos sacramentos. É isso que agrada a Deus. Muitos confundem isso como comilança ou bebedeira, como aconteceu em Coríntios, também lá em Corinto, aliás, né? E o versículo 47 diz: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo pessoas que iam sendo salvas. Quem olhava para eles, ora pensava, puxa, né, uma igreja decente, ou seja, um grupo sério, é um grupo que se importa com as verdades de Deus, que ama Deus, busca amar o próximo, assistir o próximo nas suas tribulações, ou seja, eles estão juntos e unidos. Então, por meio desse testemunho, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, ou seja, outras pessoas também queriam integrar esse grupo. Não, eu também quero fazer parte desse grupo, quero fazer parte dessa família. Usando a expressão da linguagem tradicional, vede como se amam. Puxa, eles se gostam. E isso é maravilhoso. Quando o mundo olha e percebe a igreja, o amor, o cuidado que as pessoas têm uns pelos outros, eles percebem realmente, né, esse amor na prática, né? Então isso é importante. É como nós queremos também refletir esse amor recebido de Deus também na prática com a nossa família, com os nossos amigos, as pessoas do nosso convívio no dia a dia, né? Muito bem, então indo adiante, pense sobre o texto. Qual foi a postura da igreja primitiva diante da doutrina dos apóstolos? O que isso nos ensina sobre dedicação no manuseio da palavra? Versículo 42. Bom, nós ouvimos que eles eram extremamente dedicados ao estudo da palavra, valorizavam muito a palavra, aquilo que está escrito. Então isso é importante para nós. Ora, muitas coisas não vão ser aquilo que esperamos, aquilo que desejamos, mas vão ser as verdades que Deus quer, que Deus espera nos dizer, certo? Muitos vão ao encontro daquilo que agrada ao ouvido, aquilo que querem ouvir, mas é importante que a gente queira ouvir sempre aquilo que Deus tem a nos dizer, mesmo que aquilo ora não nos agrade, certo? Então é importante esse cuidado de Deus por nós com relação a partir da sua palavra, né? A partir da igreja de Deus, certo? Então, dedicação, zelo, levar a sério esses momentos, ou seja, e usar da palavra dia a dia é muito importante, é indispensável. A outra questão, de que maneiras Deus oxigena a nossa vida cristã como inspiração, né? Então, de que maneira ele oxigena como inspiração? Então, vocês ouviram isso, né? Quando somos servidos, né? Quando ouvimos a palavra, recebemos o perdão, somos sustentados pela oração, né? Quando participamos da Santa Ceia, né? Onde Cristo se entrega então a nós. Então isso inspira. E como exalamos a palavra como expiração, né? Quando nós, justamente a partir daquilo que recebemos, alimentados na palavra e nos sacramentos, nós vivemos a vida em alegria e crescimento, né? Ou seja, servimos, compartilhamos, como diz aqui, cuidamos uns dos outros, acolhemos, testemunhamos, louvamos, não para ganhar méritos ou bênçãos ou graças, ou assim por diante, né? Mas porque fomos alcançados, né, pela misericórdia de Deus, ou seja, então somos frutos a partir desta fé. E como a passagem descreve então a ação então do Deus triuno, como a passagem então dos versículos aqui 42 a 47, nós vemos todo o cuidado de Deus, né? A ação do Deus triuno. Talvez você pense, puxa, tá, mas eu acho que eu não vi isso. Não, você ouviu, né? Por exemplo, Deus Pai é o Criador e preservador. Ele providencia todas as coisas, né? E Deus Filho é o Salvador, é o único e suficiente, é Cristo que vem a nós na palavra, nos sacramentos. E o Espírito Santo, ele age em nós através desses meios, põe a fé, conserva na fé e leva a fé a produzir frutos. Tá ok? Vamos ler então mais alguns textos bíblicos aí.
Convido você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24. Ali conta a história, né? Lucas 24, 13 e 48, Jesus no caminho de Emaús. O texto, então, é um texto mais longo, eu não vou ler todo ele, assim, na íntegra, né? Mas vocês lembram que os discípulos, isso aconteceu, então, naquele mesmo dia da ressurreição de Jesus. Então, 2 dos seguidores estavam seguindo um povoado chamado Emaús, né? E conversando a respeito do que tinha acontecido. Aí, quando conversavam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles e perguntou, sobre o que vocês estão conversando aí pelo caminho? Aí eles tristes, né? Disseram, tu é o único que não sabe, né? O que aconteceu aí? Daí eles contam tudo o que fizeram com Jesus. Toda a injustiça. A sua morte, a crucificação, né, de Cristo e morte, e assim por diante. E Jesus foi falando com eles, né? E aí lá no final, né, Jesus chega com eles, senta à mesa com eles, e aí eles identificam Jesus, e aí eles falam que é por isso que ardia o coração deles, né, na presença então de Jesus. Ou seja, o coração deles sentia a presença do próprio Senhor Jesus Cristo, que trazia então o cuidado, né? Ou seja, apertava o coração, massageava o coração, né? Os alimentava ali, os fortalecia, né? Então eles sentiam o coração ardente, ou seja, eles sentiam aquele amor e aquele cuidado, aquela presença maravilhosa então de Jesus. E é o que acontece conosco também, é o que Jesus faz também conosco, né, pela sua santa palavra. Sempre que estamos reunidos em torno da palavra, né, é assim que ele vai trabalhando então também em nós. Eu chamo a atenção aqui também para um outro texto, o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 6, aqui fala conselhos sobre a oração, né, que a gente deve orar sempre, orar por tudo, por todos, menos pelos mortos, que não adianta mais, né? Porque em Cristo a pessoa na morte já vai para o céu, sem Jesus já vai para o inferno. Aí não tem mais mudar essa realidade. O céu não precisa de melhora e o inferno não tem como piorar. E aí o texto diz que existe um só Deus e uma só pessoa, um só mediador, então, entre Deus e os homens, que é Jesus. Ou seja, Jesus é a garantia de que Deus, ele nos ouve. Que é certo, então, que quando orarmos, ele sempre escuta. Não quer dizer que ele vai fazer o que a gente quer, certo? Isso é outra conversa. Se o filho deita no chão, esperneia lá no mercado, não quer dizer que o pai e a mãe vão dar para ele aquilo que ele quer. Certo? Se espera até que não façam isso. E vocês acham que o papai do céu vai orar com relação a isso? Com certeza que não. Mas em nome de Jesus, quando nós oramos, ele sempre vai nos ouvir, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Destaco aqui também o texto, então, de 1 Coríntios, né? Os capítulos 10 ao capítulo 11. Aqui fala justamente sobre conselhos contra a adoração de ídolos, né? Lembrar que não devemos adorar ídolos, mas apenas adorar ao Deus verdadeiro. E cuidado para não sermos levados pelo diabo, o mundo e a carne, são advertências, né? Então nós somos um corpo, mesmo sendo muitos, todos comemos o mesmo corpo, que é um só, e por isso somos um só corpo, como a igreja, como o povo de Deus, a partir também da Santa Ceia. Então que nós não venhamos oferecer, né, aquilo que é sagrado a quem não se deve, ou seja, que nós possamos permanecer firmes, não compactuar, não sacrificar em altares pagãos, né, que é oferecido, então, e nem compactuar com aquilo que é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios, ou seja, permanecer firmes. E cuidado com as influências externas, com as opiniões próprias, pessoais, com interesses meramente humanos, mesmo em nome de Jesus, usando a palavra, né? Então, cuidado com relação a isso,
O capítulo 10 e o capítulo 11 de 1 Coríntios nos trazem alguns conselhos contra a adoração de ídolos, né? Nos orientam sobre o respeito pela opinião das pessoas, né? Falam também claramente sobre as mulheres na igreja, a ceia do Senhor, né? Enfim, esse sacramento tão importante onde o próprio Senhor Jesus vem a nós numa comunhão íntima e profunda com seu corpo e sangue, então com cada um de nós. Avançando então aqui no estudo, guarde no coração, então perseverança. Ser continuamente nutrido pela palavra que dá vida. Assim como respiramos sem parar, o cristão precisa permanecer no ensino de Deus. Doutrina dos apóstolos. No culto, a doutrina é proclamada na leitura cristológica e celebrada na ceia, onde Cristo se entrega sob o pão e o vinho. Então, por esses meios, Deus inspira seu povo com graça e verdade. A doutrina centrada em Cristo é vida. João 6,63. Comunhão. Testemunho de que tudo vem do Senhor. Reconhecemos as dádivas da criação e as administramos para o bem do próximo. No culto respiramos juntos aquilo que o Deus triuno concede, como confessamos então no credo. Testemunho. A vida cristã exala o ar que respira. Isso é percebido pelos não cristãos. E pela ação de Deus, alcança corações e acrescenta os que são salvos. Então a missão nasce do culto. Inspirados por Cristo, expiramos sua presença então ao mundo. Doutrina. Para que se obtenha essa fé, Deus instituiu o ministério da pregação. Deu o evangelho e sacramentos, que são os meios pelos quais age o Espírito Santo, consolando então os corações e operando a fé onde e quando lhe apraz, naqueles que ouvem o evangelho, o qual ensina que temos um Deus gracioso por mérito de Cristo, caso creiamos nisso. Também se ensina que essa fé deve produzir bons frutos e boas obras, e que por amor a Deus deve-se praticar toda sorte de boas obras ordenadas por Ele, mas não se deve confiar nessas obras, como se pudéssemos, por meio de nossas obras, satisfazer a lei de Deus, ou, em razão de nossas obras, ser considerados justos, pois nós recebemos perdão dos pecados e somos considerados justos pela fé por causa de Cristo, como ele mesmo diz. Depois de terem feito tudo isso, vocês devem dizer, somos servos inúteis. Uma citação do livro de Concórdia, Confissão de Augsburgo, artigo 6. Conclusão. Então, Atos 2 nos mostra uma igreja que respira no Espírito Santo. Inspirando, persevera no ensino apostólico, nos sacramentos, na oração. Expirando, vive amor fraterno, generosidade e um testemunho que alcança os de fora. Tudo isso acontece porque Cristo está presente e ativo no meio, então, do seu povo. Esse ritmo é o próprio ritmo da vida de Cristo. Então, ele recebeu do Pai o Espírito sem medida e, cheio do Espírito, entregou sua vida, então, por nós. Ressuscitado, soprou o Espírito sobre a igreja para que a vida dele se manifeste no seu corpo. Então, Pentecostes, portanto, não é apenas memória histórica, é um movimento contínuo. Cristo enche a igreja com o seu Espírito e a igreja, cheia do Espírito, se derrama no mundo. Também nós fomos chamados a viver assim. Recebemos o Espírito no batismo, ouvimos a palavra viva, participamos da ceia e inspiramos. E somos enviados a servir, partilhar, testemunhar, amar, ou seja, expiramos. A igreja vive quando vive no Espírito. E quando isso acontece, o mundo é alcançado. Por isso que cada culto, cada estudo bíblico e cada gesto de partilha reflita o sopro de vida do Senhor. Inspire, expire, viva no Espírito. Como tenho inspirado a graça de Deus por meio da palavra, dos sacramentos e da comunhão com a igreja, de que forma minha vida tem expirado essa graça em atitudes de amor, serviço e testemunho? O que preciso ajustar no meu ritmo espiritual diário para receber de Deus e servir ao próximo com mais consciência? Bom, que Deus guarde, abençoe a todos, nos ajude para que nós possamos continuar vivendo no Espírito, inspirando e expirando,
diante de Deus que nos serve maravilhosamente e diante do próximo, diante do mundo, sendo instrumentos para também levar Cristo para todos. Ou seja, agradecidos, compartilhamos Cristo. Agradecidos, compartilhamos Cristo ao mundo. Então, Cristo para todos, lema permanente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nesse momento final, convido a todos para um momento, então, de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, eu te agradeço porque no culto tu vens ao meu encontro para me servir e fortalecer por meio da tua palavra e dos teus sacramentos. Ensina-me a viver nesse santo ritmo de receber de ti e repartir com o próximo. Fortalece-me com o Espírito de Cristo para que a graça que inspiro no culto se manifeste em amor, generosidade, serviço e testemunho no mundo. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma satisfação termos estado juntos em mais esse estudo bíblico nesta noite. Desde já convido você a participar conosco no dia 24 de junho. 24 de junho teremos mais um estudo bíblico aqui com transmissão então aí pelo Face. Né? Então, você está convidado a estar conosco, então, né, nesse dia 24. Dia também do aniversário da nossa igreja, da IELB, né? 122 anos oficiais. E nós louvamos a Deus por isso e fica aí o incentivo, também o convite, então, para o próximo estudo. Se não puder naquele dia, o estudo fica no Face, né, por alguns dias, e também depois é disponibilizado, então, no YouTube, e vocês podem acessar, assim, quando o desejarem. Cultos todos os sábados, todos os domingos aqui na congregação, todos os sábados às 18, todos os domingos de manhã às 9 horas. O culto do sábado é sempre transmitido também pelo Face e aí posteriormente disponibilizado também no YouTube. Almejo a você uma abençoada noite, que você possa seguir firme também com a graça e a bênção então de Deus. E assim nós nos despedimos então nesse momento. E queremos finalizar e nos despedir cantando então o hino de número 24 do Inário Louvai ao Senhor. Hino de número 24. Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade.